Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 16 de maio de 2020. Olha lá, dia 16 de maio de 2020. Estamos começando o terceiro programa do Felipe Aquino deste mês de maio. Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos para os destaques do programa de hoje. As emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? E no programa do Felipe Aquino de hoje você ainda vai saber as notícias do Brasil e do mundo. Vamos destacar tudo o que aconteceu esta semana. Mais uma atualização da pandemia do novo coronavírus, que está causando pânico em muitos brasileiros, que nessa altura do campeonato, os números, olha só, os números que vamos destacar no programa de hoje já é um livro de uma história triste para a humanidade, senhoras e senhores, neste planeta, deste 20º ano do século 21, ok? Então, mais informações nas notícias do Brasil e do mundo no programa de hoje, ok? E mais, os resultados das loterias, vamos ver se alguém levou uma bolada para casa e também vamos destacar os salves no final do programa, ok? O seu salve aqui no nosso programa, daqui a pouco eu mostro para vocês aí os critérios de participação, como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Isso e muito mais, você acompanha agora no programa do Felipe Aquino, que já está começando. Boa noite! Está no ar o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020. Muito bom, plateia. Muito obrigado aí pelos aplausos. Então pode se sentar aí. Mais uma semana do mês de maio de 2020. Mais uma semana de pandemia aí. Muita gente aí confinada aí nas suas casas, acompanhando aí como está a situação pelo nosso mundo aí, tá muito a desejar nesse ano de 2020, né? Deixando muito a desejar. Daqui a pouco a gente vai destacar o que está acontecendo, vamos deixar essas notícias de vírus lá para o segundo bloco, que vamos começar o programa de hoje com um momento de games e diversão. Bom, então, como eu estava falando aí na escalada, vamos destacar os critérios de participação para que você, telespectador, pode interagir conosco nas redes sociais no final do programa, ok? Então, vamos mostrar logo aqui para você os primeiros. Olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que daqui a pouco a gente vai estar destacando aqui o seu salve aqui no programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp. Então, roda aí no vídeo o número de WhatsApp. Muito bom, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, e senhoras e senhores, estão passada a régua aqui nos critérios de participação. Vamos para o momento de games e diversão definitivamente. Vamos começar o programa de hoje com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, operador, rodou a vinheta! Muito bom, Nada Além da Verdade no ar. No episódio de hoje eu tenho apenas uma ficha. Semana que vem a gente vai fazer aqui uma nova renovação de fichas. Senhoras e senhores, então é a nossa única ficha. Já vou colocar ela aqui no meu expositor. O número 1. Então, é o número sorteado para o programa de hoje.
Pode entrar, Pedro Cabrini, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Pedro Cabrini, então seja bem-vindo aqui ao programa do Felipe Aquino. Então pode se sentar à vontade aí na cadeira quente. A produção vai servir um lanche bom aí pra você, cortesia do programa, ok? Muito bom, senhoras e senhores. Então, olha aí, Pedro Cabrini é o participante do programa de hoje. Então, senhoras e senhores, o roteiro passou reto aqui, produção, mas a gente já vai mostrar aqui pra vocês as regras do jogo, tá, senhoras e senhores? Enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas. Da primeira pergunta até a 6ª pergunta são as obrigatórias. Vale prêmio de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você leva metade de 50 mil, que é 25 mil reais. Agora, se você for bem sincero, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale o prêmio de 1 milhão de reais. Se você mentir nesta pergunta, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo, ou seja, perde 100 mil reais. E você só vai levar o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então vamos caprichar, vamos ser sincero, bastante sincero, que o jogo não está fácil. Muito bom, senhoras e senhores. Vimos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado e perfeito, ok? Podemos ir para o jogo, Pedro? Show de bola! Então, antes de você se sortear aqui, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade. Colocaram lá em você, os técnicos colocaram lá em você umas ventosas lá para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. A máquina gerou para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. E lá você poderia mentir à vontade, porque a máquina só quer fazer o registro de quantas mentiras a gente pode contar e medir o seu nível de sinceridade e confiança. Mas aqui no palco não pode ter hipótese alguma uma mentira, ou seja, aqui é nada, vou falar em inglês, nada beside of truth, ou seja, nada além da verdade. Muitos estrangeiros que estão acompanhando entenderam o que eu disse, mas é nada além da verdade. Aqui só tem que ser desvendado a verdade, ok? Muito bom, então está 100% preparado, Pedro? Show de bola. Então, senhoras e senhores, o computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de 5 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Rodou já? Isso. Você, preste bem atenção. Você já ganhou um presente de grego em seu aniversário de 20 anos? Quantos anos você tem hoje, Pedro? 42, é? Já faz uns mais de 20 anos atrás aí. Eita. Enfim, Pedro, você já ganhou um presente de grego em seu aniversário de 20 anos? Sim? Sua resposta é sim? Então você disse sim, ok? Perfeito. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Olha lá, verdade a resposta! Muito bom, Pedro. Você já tem 5 mil reais garantidos. 5 mil reais garantidos. Bom, vamos agora para a segunda pergunta de hoje. Vale o prêmio de 10 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo.
bom gesto. Vai lá, a pergunta é o seguinte: você já ajudou uma idosa a atravessar uma rua? Então, Pedro, bora lá. Você já ajudou uma idosa a atravessar... Desculpe, você já ajudou uma idosa a atravessar uma rua? Sim? Sua resposta é sim? Você já ajudou uma idosa a atravessar a rua? Ok, então ele disse sim. Sim. Vamos ver se é verdade. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Olha lá, verdade a resposta! Muito bom, Pedro. Você já tem 10 mil reais garantidos. Muito bom, Pedro. Então agora vamos... Terceira pergunta do jogo. Vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Rodou no vídeo! Eita. Vamos lá, vamos ver se você vai ser sincera aqui agora. Você já quebrou um vaso de porcelana? Vamos lá então. Você já quebrou um vaso de porcelana, Pedro? Sim? Sua resposta é sim? Você já quebrou um vaso de porcelana? Ok. Sim. Então, vamos ver o que diz o laudo das comparações. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Muito bom, Pedro. Você já tem 20 mil reais garantidos. 20 mil reais garantidos. Bom, agora vamos agora para a quarta pergunta do jogo. Agora vale o prêmio de 30 mil reais, ok? 30 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo. Agora vai. Começando a complicar aqui. Enfim. Você, Pedro, você já assustou um menino na rua? Então, Pedro, você já assustou um menino na rua? Sim? Sua resposta é sim? Você já assustou um menino da rua? Ok, então ele disse sim. Deixa eu lá colocar aqui, 30 mil, sim. Muito bom, então, senhoras e senhores, valendo 30 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não.
Verdade! Verdade! Muito bom, Pedro Cabrini. Você já tem 30 mil reais garantidos. 30 mil reais garantidos. Bom, Pedro. Bom, cadê aquele suspense? Porque olha só, chegou o momento aqui. Estamos já a 2 perguntas do prêmio de 100 mil e apenas uma de 50 mil. Agora que você já tem 30 mil reais garantidos, Pedro, eu vou começar a queixar de você se você quer arriscar os outros prêmios. Porque, além do mais, as próximas perguntas que o computador processar já serão mais complicadas, porque vai exigir um super pensamento para você lembrar de diversas coisas, artimanhas que você fez ao decorrer de sua vida, aí, nesses últimos 40 anos, e que você vai ser bastante sincero com a máquina. É desse jeito que o polígrafo mede o grau de nível de dificuldade das perguntas dos participantes aqui no nosso programa, ok? Tudo isso já foi dito e explicado lá no treinamento antes de você participar aqui. Lá, os técnicos te explicaram direitinho o que isso acontece, ok? Enfim, Pedro, por 30 mil reais, você para aqui ou você continua? Vai continuar? Vai arriscar os 50 mil? Ok, senhoras e senhores, vamos para a 5ª pergunta do jogo. E agora ela vale o prêmio de 50 mil reais, ok? 50 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo! Meu Deus, cada coisa. Vamos lá, Pedro. Vou ser bastante sincero agora aqui. Você já se exaltou com uma moça que andava na rua? Então, Pedro, você já se exaltou com uma moça que andava na rua? Não? Você não se exaltou? Então a sua resposta é não para esta pergunta. Tem certeza? Por sua conta e risco, a sua resposta é não? Ok, então ele disse não, vou lá colocar aqui. Não. Então, senhoras e senhores, valendo o prêmio de 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira a resposta! Acabou o jogo! Eita, moleque! Eita, cara! Acabou o jogo, veja só como são as coisas, Pedro Cabrini. A máquina acha que você já se exaltou sim com uma mulher que passeava na rua. Cada coisa que essa máquina capta aqui no nosso programa, que eu não posso discutir, ok? Enfim, Pedro, então você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com 15 mil reais, ok? Muito obrigado pela sua participação, Pedro Cabrini, pode ser por ali, ok? Senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado hoje aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020, ok? No próximo programa tem mais. Até lá!
Muito bom, acabamos de ver as fortes emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? O programa só está começando, vai ter muita notícia a ser destacada hoje aqui, mas ainda hoje aqui no nosso programa vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar aqui, divulgar para vocês aqui os números das loterias desta semana e também os salves no final do programa. Daqui a pouco, logo quando a gente voltar do intervalo, a gente mostra novamente para você os critérios de participação, como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Tudo certo? E já no próximo bloco, aí vem as notícias pesadas, senhoras e senhores. Se quiserem rebobinar mais lá pra frente, já pra hora do setor das loterias, se vocês estão se batendo tanto aí pra rebobinar, né? Já podem rebobinar lá pra região de 1h05, 1h10, ok? Porque no próximo bloco os destaques serão as notícias do Brasil e do mundo, tudo que está acontecendo aí neste mundo, porque vai ser mais um balanço aí da semana da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, senhoras e senhores, os números estão aumentando a cada vez mais durante esses últimos dias, que assim, desanima muitas pessoas, entende? Até o pessoal que tá em quarentena, entende? Senhoras e senhores, no próximo bloco, a notícia! O programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020 volta já, não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020. Muito obrigado pela audiência, plateia, tudo de bom, pode se sentar aí. A gente já viu aqui no programa de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Agora vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos destacar excepcionalmente as notícias do Brasil e do mundo. A gente vai destacar como foi esta semana aí, a semana do... Hoje é dia 16, que antecedeu aí o meio mês de maio de 2020. E vamos abordar aqui para vocês como está o nosso planeta aí em mais uma semana. Já completou 2 meses que a OMS declarou pandemia do novo coronavírus, ok? Porém, antes de a gente começar com essas notícias, vamos passar a régua nos critérios de participação para que você, telespectador, possa interagir conosco nas redes sociais, ok? Muito bom, então olha só, aqui no canto direito em cima aí da sua tela, tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que daqui a pouco, lá no final do programa, vamos estar destacando o seu salve aqui no PFA, ok? E também tem o nosso salve via WhatsApp. Então, roda aí no vídeo o número de WhatsApp. Muito bom, então tá aí, ó, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Show de bola, então, passada a régua aqui nos salves, vamos para o segundo bloco, vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo aqui, como foi esta semana. Então, operador, vamos lá, rodou a vinheta! Muito bom! Vamos começar aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa. Show de bola, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo do programa de hoje, ok? Então vamos lá, atenção, começar com a primeira notícia. Bom,
Bom, a gente vai destacar aqui tudo que aconteceu esta semana aí pelo planeta, aqui pelo Brasil, com essa situação do novo coronavírus, que a cobra fumou de novo esta semana, senhoras e senhores, aqui na política brasileira. Mas primeiro, antes de a gente abordar tudo isso que aconteceu, vamos mostrar para vocês o balanço da semana do planeta, do mundo, do Brasil e aqui da nossa região, ok? Vamos começar primeiramente com o balanço do novo coronavírus aqui no nosso planeta, ok? Tá aqui, os casos de coronavírus aqui no nosso planeta. Roda em tela cheia. Muito bom, então você está vendo aí que já passou da faixa dos 4.400.000 casos confirmados, senhoras e senhores. Mais de 4 milhões no nosso planeta, ok? Então, vamos continuar aqui, vamos destacar devagarinho aqui, só para todos entenderem. Se a gente destacar rápido aqui, a gente pode engolir algum número aqui, entende? Enfim, os Estados Unidos já tem mais de 1.400.000 casos confirmados, quase chegando aí na faixa de 1,5 milhão. A Rússia chegou em segundo lugar aqui no top, 263.000. Reino Unido chegou a 237.000, a Espanha 230.000, a Itália 224.000. Bom, e quem acompanhava os últimos programas aí, o Brasil ainda não estava no top, aqui no top 10. Aí a gente colocava o Brasil em segundo, porque ele era uma das prioridades que a gente queria dar aqui depois da estatística geral, a estatística geral do mundo, ok? Infelizmente, senhoras e senhores, o Brasil entrou no top 10, então agora ele vai passar a ser contado aqui embaixo, junto com a Alemanha. Enfim, casos confirmados no Brasil já são 227.000. E na Alemanha são 175.000. Agora vamos para o número de mortes. Infelizmente, senhoras e senhores, já são mais de 304.000 mortes causadas pelo novo coronavírus aqui no nosso planeta. Agora vamos nos países. Estados Unidos, 87.774 mortes. Na Rússia, 2.418 mortes. No Reino Unido, 33.998 mortes. Na Espanha, 27.459 mortes. Na Itália, 31.610 mortes. E no Brasil já são, senhoras e senhores, olha que absurdo, quase 15.000 mortes. Já são 14.000 mortes, senhoras e senhores. No programa da semana passada, a gente destacou que ainda não tinha chegado aos 10.000, mas já era 9.000 mortes. É tudo aquilo que a gente fica não querendo aumentar, mas aumentou, senhoras e senhores. É igual a questão de outros tipos de doenças, assim. A gente não quer que a doença venha, mas ela vem assim de um jeito, num momento assim. A gente pode querer não pegar, mas anda vindo aí de acordo com toda a desobediência da população, entende? Mesmo assim, a gente observa que se não fosse por muito isolamento social, se fosse por jogos de futebol, se fosse por uns aulas presenciais, shows e etc., o número não seria 14.000 hoje. Poderia estar em mais de 80.000, até mesmo mais de 100.000. Seria um pânico, entende? Pânico. Saindo daqui, então, a Alemanha está com 7.941 mortes ainda, ok? Olha isso, se combina? Que situação. E o caso de recuperados no mundo já são mais de 1.600.000. Nos Estados Unidos, 256.000 casos. Na Rússia, 58.226 casos. Na Espanha, 145.000 casos. Casos recuperados que eu estou falando aqui. No Brasil já são 79.479 casos de pessoas que não estão mais no período de transmissão. E na Alemanha já são 150.000 casos que já não estão mais no período de transmissão, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, esses aqui são os casos do coronavírus aqui pelo nosso planeta, ok? Vamos agora entrar no Brasil, que já está, como a gente viu aqui, mais de 227.000 casos confirmados. Então vamos lá, começar aqui com os estados. Em São Paulo já são 54.329 casos.
Ceará, 21.370 casos. No Rio de Janeiro, 19.475. No Amazonas, 17.181. No Pernambuco, 15.614. No Pará, 10.867, no Maranhão 9.801, na Bahia 6.982, no Espírito Santo são 6.005, no Santa Catarina 4.365, Minas Gerais 4.032, no Amapá 3.428, no Distrito Federal 3.416, na Paraíba 3.361, Rio Grande do Sul 2.997, Alagoas 2.989, Rio Grande do Norte 2.548, no Sergipe 2.494, Paraná 2.063, Piauí 1.784, no Acre 1.740, em Rondônia 1.686, Roraima 1.519, Goiás 1.426, Tocantins 1.029, Mato Grosso 739 e no Mato Grosso do Sul 452 casos confirmados aí da nova Covid-19, ok? Vamos agora para os casos recuperados. 79.470 casos recuperados. E as mortes, senhoras e senhores. Vamos lá, presta atenção. 14.817 mortes. Em São Paulo são 4.315. Ceará, 1.413, Rio de Janeiro, 2.247, no Amazonas são 1.331 mortes, em Pernambuco são 1.301, no Pará são 1.063, no Maranhão 470, na Bahia 266, Espírito Santo 250, Santa Catarina 78, Minas Gerais 139, Amapá 101, Distrito Federal 51, Paraíba 160, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte estão com 120 mortes, Alagoas 180, Sergipe 47, Paraná 119, Piauí 60, Acre 55, Rondônia 56, Roraima 38, Goiás 64, Tocantins 23, Mato Grosso 24 e Mato Grosso do Sul são 14 mortes, ok? E agora, para a gente fechar aqui, vamos entrar no nosso estado aqui, o estado do Amazonas, que já somam aqui 18.392 casos confirmados do novo coronavírus. Casos recuperados, 10.242. E as mortes, senhoras e senhores, que triste, passou dos 1.000. Já estamos na faixa dos 1.300. Quem assistiu no programa da semana passada ainda viu esse número aqui só com três casas, centena, dezena e unidade. Agora já tem a unidade de milhar. 1.331 mortes só aqui no nosso estado. Um monte aqui na nossa capital, onde este programa do Felipe Aquino, que você acompanha desde o dia 26 de agosto de 2014, é gravado, ok? Que coisa, senhoras e senhores. Como a gente já alertou aqui, os números seriam bastante alarmantes. Observando aqui com todas essas situações. Muitos que ainda criticam, muitos que ainda tentam não acreditar que isso está acontecendo, que isso ia morrer lá pela China. Infelizmente, já pode retornar aqui para mim? Como a gente já observou aí, infelizmente, esse negócio tá bombando demais aqui no nosso país, aqui no Brasil. E a gente vê o quanto tudo isso aí está sendo uma situação muito crítica, muito tensa, que deixa assim a população doida, com pensamento ruim, o seu psicológico abalado, assim fica pensando em coisas que você já viveu, principalmente. O meu caso aqui foi relembrar de coisas que eu fiz há 15 anos, ou mesmo há 10 anos atrás, ok? Muito bom, então a gente tá falando dessa história do psicológico aí, então a gente vai mostrar aqui pra vocês agora o que está acontecendo, assim, alertas que está acontecendo lá nos Estados Unidos, dessa situação do seu sistema psicológico e essas situações da sua saúde mental. As autoridades
dos Estados Unidos alertaram na última quinta-feira, dia 14, aos profissionais de saúde. Enfim, a gente falou sobre isso aqui. Não, é daqui a pouco que a gente vai falar, né, dessa situação, mas a gente vai falar que só uma situação de uma nova versão de sintomas que está acontecendo aí com o novo coronavírus, que foi alertada pelas autoridades dos Estados Unidos na última quinta-feira, dia 14, para os profissionais de saúde sobre uma doença inflamatória rara e grave que afeta crianças, provavelmente que esteja vinculada, olha só, que esteja vinculada aí com o novo coronavírus. A doença é chamada-se de Síndrome Multi-Inflamatória em Crianças, a MIS-C, pelos Centros da Prevenção e da Luta contra as Doenças dos Estados Unidos, CDC. Foi reportada pela primeira vez no Reino Unido no mês passado. Desde então, uma centena de casos, com ao menos 3 mortos, foram registrados no estado de Nova York. Enfim, destacado aqui, ó, os CDCs aqui, destacado que os trabalhadores sanitários que trataram ou tratam pacientes menores de 21 anos e que apresentem os critérios dessa doença devem destacar os casos suspeitos a seus departamentos de saúde locais. Estes critérios são o aparecimento dos sintomas, como febre e inflamação em vários órgãos que obrigue a hospitalizar os pacientes, assim como a impossibilidade de realizar um diagnóstico e a exposição de doentes ao novo coronavírus ou do que se contagiaram com a doença. Os médicos que se trataram com essa nova doença observaram sintomas similares ao da síndrome de Kawasaki, que afeta o sistema vascular em crianças e cujas causas são desconhecidas. O apartamento desses sintomas inflamatórios parece ocorrer entre 4 e 6 semanas depois de que a criança teve sido infectada pelo novo coronavírus ou quando já desenvolveu anticorpos, segundo o pediatra Sunil Sood do Centro Médico Infantil de Corwin, em Nova York. Ele disse aqui, ele explicou à AFP que tinha um vírus em seu corpo e o combateu, mas agora tem essa resposta imunológica tardia e excessiva. Para somar uma incógnita a mais a essa doença, nenhum caso foi registrado em crianças lá na Ásia, inclusive na China, onde o novo coronavírus começou a surgir no finalzinho de 2019. Alguns acreditam que a explicação seriam razões genéticas, segundo Sunil Sood. Pois é, senhoras, a gente observou aí a situação dessa nova doença aí, muito crítica mesmo. A gente observa aí que, assim, eu ouvi umas notícias nas redes sociais que o novo coronavírus, ele vem desenvolvendo aí outros sintomas que andam preocupando bastante aí, anda fazendo toda a população ficar bastante em alerta aí sobre esses novos sintomas, porque, senhoras e senhores, pode ser novas versões de sintomas que andam vindo aí, inclusive com as novas versões desse vírus. Você sabe que ele é tratado como se fosse uma gripe qualquer, porém, entre aspas, assim, vem acompanhado da morte, né? Assim, vem casos mais devastadores pra gente, entende? Muito bom, então vamos logo para a próxima notícia. Então agora a notícia, porque a gente estava terminando de destacar o balanço e a gente falou sobre o nosso psicológico, o nosso pensamento, a nossa saúde mental, assim, o que está sendo a convivência neste Big Brother mundial desses últimos 2 meses. Em situação. Enfim, senhoras e senhores, a gente vai falar aí como se controlar mentalmente durante essa pandemia aqui no nosso país, aqui no Brasil. Uma psicóloga testemunha, olha só, ela testemunhou aqui, ó, um momento que um trator derrubou um hospital. A médica observou que pacientes frágeis e sem movimento sobre leitos, enquanto atravessam um corredor rumo
a tensa tarefa de detalhar o estado de saúde de familiares. Olha só, senhoras, a gente observou também que estava acontecendo situações devastadoras em lugares aí, tipo, hospitais pegando fogo aí com pacientes com essa doença. É a sobrecarga. Entre o absurdo e o reconhecível, foram imagens, foram cenas contidas nos sonhos. Olha isso! Nos sonhos de profissionais de saúde brasileiros que tratam os doentes do novo coronavírus. Os relatos refletem a angústia de quem se vê na linha de frente nacional da maior crise da saúde neste século XXI. E que está sendo contada a partir de um projeto conjunto de pesquisadores de 3 grandes universidades brasileiras. E o objetivo é investigar como a pandemia e a quarentena está afetando o sonho de muitos brasileiros. Não só quem atua nos hospitais, embora esses se chamem a atenção e a razão da carga de responsabilidade e estresse que são submetidos. Segundo Rose Gursky, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o tema da perda se destaca nesses relatos oníricos. Enfim, disse aqui que a perda do carro, a perda do endereço de casa, a perda da memória, a perda das pessoas, ou ainda se perder sozinho, não saber como voltar para casa. Foi que ela relatou aqui ao lado de Cláudia Perrone, que é responsável pela compilação de sonhos na área da saúde e educação. A professora do o FRGS também apontou uma diferença na intensidade de como essas imagens são vividas durante o sono. Elas narram que sonham mais e que seus sonhos são mais vividos, mais detalhados e que lembram melhor o que sonharam. Há uma forte angústia, aparecem ambientes com pouca luz, descrição de mal-estar, muitas questões que remetem a incertezas, dúvidas, ausência de possibilidade de controle, sensação de perseguição, traições, falta de confiança nos laços. Enfim, o psicanalista Christian Dunke, que participa do lado de Miriam de Bioch Rosa pela USP, olha só, integra o projeto pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui esse projeto que integra, enfim, afirmou que os sonhos estão nítidos e às vezes hipernítidos e mais extensos. Tem temas de violência, de perseguição, de intrusão, refletindo um pouco a nossa situação de confinamento social e quarentena. Esse primeiro estágio já chegou a mais de 300 relatos aqui. Olha só, Dunke enumerou 3 hipóteses para explicar por que as lembranças oníricas estão mais marcantes durante a quarentena. Ela diz que estamos dormindo, mas porque abreviamos, olha só, o tempo, preste bem atenção aqui, preste bem atenção, o tempo de trânsito e que estamos mais em casa e que isso favorece a experiência do sono. A segunda hipótese é que estamos em uma situação de convocação muito séria, muito intensa para o trabalho psíquico e fica no limiar do traumático, como uma perda do nosso cotidiano, como uma intensificação de afetos, como o medo, como a angústia, como incerteza, e isso tudo é a convocação para um trabalho maior para acomodar o simbólico de fazer frente ao real, algo insuportável para muitos. Por fim, Dunker disse que vai acumulando uma vontade de que a pandemia acabe, e o que os sonhos sempre aproveitam dos desejos atuais, partem dos nossos problemas de hoje e voltam para os desejos passados. O sonho é um leitor futuro, não porque ele adivinha o destino do mundo, mas porque a vontade das pessoas concorre para a determinação dos estados futuros do mundo. As pessoas parecem estar mais atentas à sua vida onírica, disse a Rosa Gursky.
temos visto que só o ato de contar os sonhos já parece promover um certo apaziguamento com a estranheza das cenas oníricas. Inspiração, o projeto Oniropolítica, em termos de pandemia, das 3 universidades brasileiras, tem inspiração no ensaio dos sonhos do terceiro Reich, de Charlotte Birch, na década de 1930. A jornalista alemã de origem judaica recolheu testemunhos de sonhos vivenciados por centenas de pessoas enquanto o regime nazista experimentava a ascensão que culminou na Segunda Guerra Mundial. O texto estabeleceu uma ponte sobre questões que permeavam a situação política de então com o que ocorria no espaço da vida privada da população. O sonho é uma alucinação que a gente tem à noite, mas que a gente afina com o tema da política, porque ela também é um campo dos desejos humanos, um campo em que a gente se organiza coletivamente para decidir o que queremos, pelo menos na política, democracia, e que a partir dessa afinidade, o fato que a política democrática se faz com a palavra que a gente suspende a violência e a troca da palavra. Apesar dessa angústia, vamos só para encerrar aqui agora, apesar desta angústia que marca os relatos oníricos da quarentena, o psicanalista da USP vê que nesse período um espaço para mudança, nossa imaginação política anda muito pobre, muito rasa, muito estreita, e que a gente sonha em sobreviver e a gente só consegue sonhar com um futuro muito próximo, se dizer. Mais espaço justamente para uma política que recupere o que queremos dar à expressão. Bom, a gente praticamente foi uma aula de história aqui agora falando sobre essa situação de sonhos, né, senhoras e senhores? Dá para observar aí que é muito forte a situação, a inspiração de o que a gente tem durante a noite, o que a gente pensa assim, quando o mundo para através dessa pandemia, quando a gente observa que está acontecendo poucos casos, a gente vai mexer só no negócio aqui, produção, que a gente mexe os nossos deveres que a gente andava fazendo durante o dia e observamos que a situação é bem tensa, não é? Muito bom. Mas aí é assim mesmo. Por exemplo, eu ultimamente, quando eu estava dormindo, eu andava tendo sonhos. E parece que os meus sonhos voltavam no tempo, de repente. Assim, voltava no meu tempo de criança, me levava lá em 2010, naqueles tempos que eu brincava com meus amigos, naquele tempo que eu estudava, naquele tempo que... Mas parece que nessas versões dos meus sonhos, parece que eu editei a situação, entende? Editei a situação. Assim, fiz algumas mudanças, algumas outras brincadeiras, só para todos entenderem, ok? Muito bom, então encerrada aqui essa notícia e vamos logo para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, então a gente vai dar uma notícia boa aqui agora. Uma notícia assim que já é um tipo de motivo a gente começar a se animar. Aos poucos, o mundo vai começando a criar seu hábito de voltar à normalidade e dar o fim nessa pandemia. O governo esloveno anunciou o fim da pandemia da Covid-19 em seu território na última quinta-feira, dia 14, e reabriu suas fronteiras, e algumas medidas preventivas continuaram em vigor no país da Europa Central para evitar a volta das contaminações. Todas as fronteiras do país serão reabertas. Os cidadãos europeus poderão circular sem entravés e os outros visitantes deverão respeitar uma quarentena de ao menos 7 dias quando chegarem ao país. A Eslovênia, localizada em parte dos Balcãs, tem divisas com a Áustria, Croácia, Hungria e Itália. A pequena nação de 2 milhões de habitantes registrou ao todo 103 mortes e 1.500 casos do novo coronavírus nos últimos dias. Enfim, nesses últimos dias,
o número de novas infecções foi baixo. Apenas 7 novos casos cotidianos diários que ocorreram nas 2 últimas semanas. Entre as medidas que permaneceram em vigor para evitar uma segunda onda de contaminação estão a proibição de reuniões públicas, o uso de máscaras e regras de distanciamento social em locais públicos. No início da semana, o governo esloveno havia anunciado a suspensão da maioria das restrições a partir da semana que vem. Em todo o país, os centros comerciais e os hotéis de até 30 quartos poderão reabrir, entre outros. Segundo a Rádio Pública Eslovena, ao declarar o fim da epidemia, para a gente fechar logo aqui, o Estado evita a prolongação automática até o final do mês de junho de um conjunto de medidas de apoio econômico adotadas para ajudar a população e as empresas a enfrentar os efeitos da quarentena e da crise provocada pelo coronavírus. Agora, o plano de apoio será suspenso até o final deste mês, ok? Veja só, que ótima notícia, senhoras e senhores. A gente observa aí que um país da Europa já está sendo aí declarado fim dessa epidemia. Então, aos poucos, a tempestade está passando, senhoras e senhores. Basta a gente louvar, rezar bastante que a gente chega no fim dessa tempestade. A gente vai sobreviver, senhoras e senhores. Em nome de toda a produção, a plateia que esteja aqui, Felipe aqui, cadê? Isso, né, Fuleco? A gente vai sobreviver, então a gente já está observando que tudo está voltando à normalidade para ali, ok? Até na China a gente observou que está voltando também. Senhoras e senhores, mas agora a gente vai ter que encarar que a nossa vida aqui no Brasil, estamos no pico. E vamos para a próxima notícia. Uepa! Enfim, senhoras e senhores, esta semana de novo teve um incomodado pinga-fogo. O que a gente pensou que a semana tava perfeita até o dia de ontem. Pinga-fogo no ar. O ministro da Saúde, Nelson Teich, que estava no Ministério da Saúde desde o dia 16 de abril de 2020. A gente destacou aqui no programa do Felipe Aquino do dia 18 de abril. Enfim, com menos de um mês, Nelson Teich deixou o cargo nesta última sexta-feira, dia 15, antes de completar um mês à frente da pasta. Apesar de uma nota fiscal do Ministério dizer que ele pediu demissão, assessores da saúde afirmaram que o ministro foi demitido. Enfim, Teich demitido. Teich tomou posse, a gente falou que ele está desde o dia 16, enfim, ele tomou posse de verdade no dia 17 de abril. Então a gente estava aqui destacando no programa do dia 18. É a segunda saída de um ministro da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Teich havia substituído Luiz Henrique Mandetta. Assim como Mandetta, Teich também apresentou discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre essas medidas para o combate ao coronavírus. Nos últimos dias, o presidente e o Teich tiveram desentendimentos sobre o uso do remédio cloroquina no tratamento da Covid-19 e o Bolsonaro queria alterar o protocolo do Sistema Único de Saúde e permitir a aplicação do remédio desde o início do tratamento. O decreto de Bolsonaro, que ampliou as atividades essenciais no período da pandemia, incluiu salões de beleza, barbearia e academias de ginástica. Detalhes com planos de diretrizes para a saída do isolamento, o presidente defende uma flexibilização mais imediata e mais ampla. Teich foi ao Palácio do Planalto na manhã da última sexta-feira para uma reunião com Bolsonaro e em seguida ele voltou para um pedido do Ministério da Saúde. A demissão foi anunciada logo depois. Falando mais um pouco aqui do remédio, nesta semana Bolsonaro disse em uma entrevista na saída da sua residência oficial, lá no Palácio do Alvorada, que seus ministros deveriam estar afinados com ele. O presidente fazia referência a uma postagem do Teich nas redes sociais, em que o então ministro alertava para os riscos de cloroquina no tratamento da Covid-19. Bolsonaro é um defensor da cloroquina e, apesar de não haver comprovação científica da eficácia do remédio no tratamento da doença,
Enfim, o que o Bolsonaro afirmou aqui é que todos os ministros, que ele já sabia qual é a pergunta, é de estarem afinados com ele, e que todos os ministros são indicados com as políticas dele mesmo, e que quando ele conversa com os ministros, ele quer eficácia na ponta, e que nesse caso ele não gostaria ou não do ministro Tait. É o que está acontecendo. Enfim, antes de iniciar o uso da cloroquina, ele deu um alerta importante. A cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais então, qualquer prescrição deve ser feita com base de avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento. Bolsonaro afirmou ainda que conversaria com o ministro sobre alteração do protocolo do Sistema Único de Saúde para o uso da cloroquina. Atualmente, o SUS ministra o remédio em casos graves. Bolsonaro quer a aplicação desde o início do tratamento. O uso da cloroquina segue sendo estudado por vários países, e mais pesquisadores ainda não conseguiram encontrar resultados conclusivos. O remédio comumente é usado no tratamento da malária. A cloroquina também é usada por motivos de divergência que pesaram na demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi substituído por Nelson Tait. Enfim, na última quarta-feira, dia 13, o Ministério da Saúde apresentaria em uma coletiva de imprensa um plano com diretrizes para a saída do isolamento. A coletiva, no entanto, foi cancelada. Em nota, o Ministério informou que desde o último sábado, dia 9, o plano vinha sendo discutido com os conselhos dos secretários de saúde estaduais e municipais também, mas que não chegou a um consenso. Bolsonaro também não havia aprovado o plano. Na última quarta-feira, o presidente afirmou que por ele, as atividades econômicas que estão paralisadas seriam retomadas imediatamente e o isolamento passaria a ser vertical, em que apenas pessoas do grupo de risco ficariam em casa. O isolamento é a forma mais eficaz, segundo os cientistas e autoridades sanitárias, de conter a propagação acelerada do vírus. Tait, em seus dias à frente da pasta, defendeu o isolamento. Também nesta semana, o Bolsonaro assinou um decreto para ampliar as atividades econômicas consideradas essenciais que, portanto, poderiam funcionar no período da pandemia. O decreto incluiria, olha só, preste bem atenção, o decreto incluiria na lista de salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. Tait não foi avisado por Bolsonaro sobre esse decreto, que envolvia a definição como essencial ou não, se ela passava pela capacidade de fazer isso e que uma forma que proteja as pessoas. Enfim, o Tait também afirmou aqui que só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia e não é deles. A maioria dos estados e o Distrito Federal decidiram não seguir com esse decreto de Bolsonaro, que foi do mês passado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe a estados e municípios estabelecerem regras de isolamento e quarentena durante a pandemia, ok? Preste bem atenção, isso deu repercussão internacional. Olha só, a imprensa internacional repercutiu a saída do ministro Nelson Tait nessa última sexta-feira, dia 15, antes de completar um mês à frente da pasta em frente à pandemia do Covid-19. Ele sucedeu Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido após desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. O afastamento no ministro acontece na semana que o Brasil superou a França e a Alemanha nos números de infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o balanço da universidade, olha só, de acordo com o balanço da Universidade Americana Johns Hopkins. Enfim, nos Estados Unidos, o jornal norte-americano New York Times publicou que a saída de Tait foi marcada pelas divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação à adoção de medidas de distanciamento social e lockdowns. O New York Times relembrou também que a decisão vem apenas um mês após a saída de Mandetta, pelos mesmos problemas.
Aqui na Argentina, o jornal argentino Clarín destacou que Tite tinha diferenças com o presidente Jair Bolsonaro. O Clarín reforçou então que o então ministro, assim como seu antecessor Luiz Henrique Mandetta, discordado de Bolsonaro em relação às medidas de isolamento social para o combate ao coronavírus aqui no nosso país. Lá em Portugal, o jornal Diário de Notícias disse que o Nelson Tite se demitiu após sentir desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Enfim, o Diário de Notícias ressaltou que o Brasil ele terá um terceiro ministro para a pasta durante essa pandemia e relatou que Tite foi avisado pelos jornalistas durante a entrevista coletiva sobre a decisão do governo brasileiro de ampliar a lista de profissões essenciais durante a crise do novo coronavírus, acrescentando academias, cabeleireiros, manicure e entre outros serviços. Lá no Reino Unido, o jornal britânico The Guardian informou que a saída do ministro com o título Brasil perde, olha só, a saída do ministro como um título, o Brasil perde um segundo ministro de saúde em menos de um mês. E a publicação afirma que Tite discordou do presidente Jair Bolsonaro e relembrou que o Brasil já ultrapassou o número de casos da França e da Alemanha. Outro jornal de lá, a Rede BBC, anunciou a saída do ministro Tite e lembrou que o Brasil é o país da América Latina que foi mais atingido pela pandemia, com mais de 200 mil casos infectados, como a gente já destacou aqui no início das notícias, entende? Enfim, na Espanha, o jornal O País destacou em seu site que a demissão do ministro Tite acontece apenas um mês após ele tomar posse. E a reportagem afirmou que o ministro ficou em evidência durante esta semana após ter sido avisado do decreto presidencial que autorizava salões de beleza, academias, funcionar durante a pandemia, enquanto dava uma entrevista coletiva. O jornal O Mundo publicou que a escalada da tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tite era cada vez mais evidente. O espanhol destacou que o ministro ficou apenas 28 dias no cargo e que a diferença entre dois teve grande peso na sua demissão. E para a gente fechar aqui, o destaque na Itália, a publicação italiana reforçou a incompatibilidade entre ministros Tite e que o Tite é o segundo a deixar a pasta durante essa pandemia e que Bolsonaro se isola em uma linha negacionista para não aumentar a crise econômica no país. Senhoras e senhores, é muita capa de jornal aqui, a gente observou. Bom, a gente não vai falar, mas eu tenho que admitir, é o Brasil tentando ir para frente, senhoras e senhores. O Brasil está tentando ir para frente e a gente observa aí que eles estão fazendo de tudo. A gente não vai gozar mais de ninguém aqui, agora é neutro mesmo. O objetivo aqui, como já dito aqui pela nossa equipe de produção, é a notícia. E a gente deixa aqui nessa nossa enciclopédia. Então, com isso, a gente encerra as notícias do Brasil e do mundo do programa de hoje. Então, roda a vinheta aí pra gente ir pro intervalo comercial. Muito bom! Começa aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos para o intervalo comercial, o segundo intervalo comercial do programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020. E já no próximo bloco, saque seu bilhete e vamos destacar os resultados das loterias que foram sorteados durante esta semana e também os salves no final do programa. Já já eu destaco para vocês novamente os critérios de participação para que você possa interagir conosco nas redes sociais, ok? Senhoras e senhores, volta já o Felipe Aquino. Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de maio de 2020. Muito
Muito obrigado pela audiência, plateia, show de bola, obrigado pelos aplausos, podem se sentar aí à vontade. Bom, senhoras e senhores, chegamos no terceiro bloco do programa do Felipe Aquino, deste dia 16 de maio de 2020, ok? Bom, a gente viu no primeiro bloco aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade, o participante foi até a quinta pergunta, a gente levou para casa apenas 15 mil reais, e no segundo bloco a gente viu aí as notícias do Brasil e do mundo, relatando aí mais uma semana de pandemia do novo coronavírus, já completou 2 meses, exatamente na última segunda-feira. Senhoras e senhores, o Brasil já atingiu, já passou a marca, a triste marca, é mais triste a gente destacar isso, que já está se aproximando, além de ter passado da marca dos 10 mil mortos, já vai se aproximando da marca dos 15 mil. Que tristeza, hein, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, mas a gente destaca mesmo, a gente destaca. Se alguém quiser achar muito importante aí, ver em nome da nossa enciclopédia, aí pode rebobinar e ver aí as notícias. Mas para aqueles que estavam esperando aí os melhores momentos do nosso programa, chegou a hora dos resultados das loterias e os salves do final do programa, ok? Antes disso, vamos ver como você pode interagir conosco nas redes sociais aí pelo seu salve, ok? Aí no canto direito em cima tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco, logo após os resultados das loterias, o seu salve aqui no programa, ok? E também tem o nosso WhatsApp, ok? Então roda aí no vídeo o nosso número de WhatsApp. Muito bom, então o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar o terceiro bloco do programa de hoje com os resultados das loterias, ok? Então vamos lá, rodar aquela vinheta aí pra gente começar? Muito bom, resultado das loterias no ar, ok? Então, senhoras e senhores, agora o papo é loterias, ok? Pegue seu bilhete aí, observa aí se tá tudo certo, que vamos começar aqui o nosso primeiro jogo de hoje, nosso primeiro resultado é a Mega Sena, ok? Deixa eu me posicionar aqui nessa estrelinha pra gente ver direitinho aqui, ok? Vai rodar em tela cheia, né, pro pessoal ver? Então, vai lá, roda em tela cheia. Mega Sena, o concurso 2261, realizado dia 13 de maio. Os números foram 07, 23, 26, 27, 29 e 51. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 141 apostas acertaram 5 e vão levar para casa R$ 36.059,08 para casa. 10.502 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 691,61, ok? Agora vamos para a dupla Sena. Concurso 2078, realizado dia 14 de maio. Os números do primeiro sorteio foram 07, 10, 12, 23, 25 e 36. Segundo sorteio, os números foram 15, 19, 31, 33, 39 e 49. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Quem acertou 5 no primeiro sorteio, 10 apostas e vou levar R$ 4.800,39. No segundo sorteio, 15 apostas, acertaram 5 e vão levar R$ 2.880,23. Quem acertou a quadra no primeiro sorteio, 719 apostas e vão levar R$
R$2,30. E no segundo sorteio, 603 apostas. E vão levar R$90,98. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 13.283 apostas e vão levar R$2,06. E no segundo sorteio, 10.492 apostas e vou levar R$2,61, ok? Mudando aqui a nossa próxima loteria, agora a gente vai destacar a quina. Só aí para quem aposta os 5 números. Então, concurso 5.270, ok? Concurso 5.270, realizado dia 15 de maio. Os números foram 19, 31, 61, 62 e 71. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 40 acertaram 4 e vão levar R$9.874,92. 3.840 apostas acertaram 3 e vão levar R$154,68, ok? 84.804 apostas acertaram 2 e vão levar R$3,85, ok? Agora partiu Loto Fácil. Concurso 1967, ok? Realizado dia 15 de maio de 2020. Os números foram 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 e 24. Enfim, senhoras e senhores, estava acumulada em mais de 1 milhão, né? Essa Loto Fácil, 1 milhão e pouco mais de 1.600.000. Enfim, 2 apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa R$851.319,15. 451 apostas fizeram 14 acertos e vão levar R$1.659,45. 15.957 apostas acertaram 13 e vão levar R$25 para casa. 23.781 apostas fizeram 12 acertos e vão levar R$10 para casa. E 1.076.115 apostas fizeram 11 acertos e vão levar R$5 para casa, ok? Vamos logo aqui para uma porrada de outros números aqui para Lotomania. Concurso 2074, realizado dia 15 de maio, e os números foram 04, 07, 13, 16, 20, 34, 45, 47, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 67, 72, 91, 92, 95 e 96. Produção, tem um avião passando aqui em cima, fez uma zoada aqui, ok? Enfim, esses foram os números da Lotomania. Os resultados foram: nenhuma aposta acertou as 20 dezenas. 10 apostas fizeram 19 acertos e vão levar R$32.376,42. 104 apostas acertaram 18 e vão levar R$1.945,70. 1.102 apostas acertaram 17 e vou levar R$182,62. 6.531 apostas fizeram 16 acertos e vão levar R$30,98. 31.618 apostas fizeram 15 acertos, vão levar R$6,39. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta não realizou nenhum acerto, então é isso. Estes aqui são os resultados da Lotomania, ok? Agora vamos para fechar aqui o nosso sorteio, aqui os nossos resultados, concurso dia de sorte. Ó, senhoras e senhores, olha só, vou pedir mais uma vez desculpa aqui a todos os telespectadores e os telespectadores que acompanharam o programa da semana passada. Este aqui é o concurso 303.
O Dia de Sorte atingiu a marca dos 300 sorteios, mas houve um erro de edição semana passada que a gente veio perceber só quando a gente começou a editar o programa dessa semana, não foi? E a gente tinha colocado que era o concurso 200, não foi, produção? Então, vai rodar um VT que eu tinha destacado que era o concurso 200 no programa do dia 9 de maio, ok? Roda aí. É o concurso 200. Ai, pode vir, produção. Pode dar uns pontos aqui em mim. Vai. Ai, ui. Desculpa, gente. Levei uma bronca aqui da produção agora. Passar aqui uma compressa aqui pra passar. Enfim, senhoras e senhores, vamos destacar logo pra gente terminar essa história. Concurso 303. Desculpe mais uma vez a todos. É o concurso 300, aquele da semana passada, tá? Atingiu a marca de 300. Enfim, é o concurso 300, realizado dia 14 de maio. Os números foram 05, 13, 15, 16, 18, 25 e 30. Enfim, senhoras e senhores, duas apostas acertaram 7 e vão levar R$ 125.863,64. 66 apostas fizeram 6 acertos e vão levar R$ 1.634,20. 2.435 apostas fizeram 5 acertos e vão levar R$ 20 para casa. 28.533 apostas fizeram 4 acertos e vão levar R$ 4 para casa. E o mês de sorte foi o mês de abril. O mês de sorte sorteado, mês de abril, e 79.930 apostas fizeram o acerto aí do mês de sorte, vão levar apenas R$ 2 para casa, ok? Muito bom, senhoras e senhores. Então, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom, senhoras e senhores. Bom, desculpe mais uma vez aí, levei uns socos aqui da produção, porque deu até para ouvir a zoada aí, mas não tava nem aparecendo que o pessoal tava só observando os resultados aí do dia de sorte, não foi? Mas aquele concurso que a gente destacou na semana passada, senhoras e senhores, era o concurso 300, senhoras e senhores. Não era o 200, era o 300, ok? Então, mil desculpas e vamos que vamos. Bola pra frente. Este aqui é o programa do Felipe Aquino. Show de bola! Então, senhoras e senhores, chegou aquele momento mais esperado pelos telespectadores. Chegou a hora dos salves no final do programa, ok? Então, vai rodar aí a tela no meu celular, só pra gente destacar aqui, ok? E... show de bola! Então, começando aqui, eu aqui com o meu famoso cartoon aqui, eu jogando bola aqui com meus amigos. Isso há muitos anos atrás. Lá se vão há 84 anos. Que brincadeira. Mas, infelizmente, senhoras e senhores, a gente entrou aqui no nosso Face. A gente vê que é a realidade do nosso planeta, de nosso país. É uma realidade que a gente nunca imaginaria que um dia ia chegar. Tive aqui algumas notícias esportivas aí, só para alegrar alguém que gosta aí de entrar no mundo do futebol aqui, que a gente observou, né? Mas infelizmente, olha aqui, ó, nossa realidade é que estamos perdendo muitas vidas aqui pelo nosso Brasil. Já são aí quase 15 mil brasileiros que não vão continuar vivendo dessa década de 2020 para cima, aqui do século 21. E a gente observou aqui que nesses últimos dias, a cada dia que passava, ia embora mais de 800 pessoas. Gente, que é isso? Bom, olha só, a última alegria que a gente teve aqui nesse nosso programa, tirando o fim do ano e o início, tinha sido só essa Libertadores de 2019 que o Flamengo conseguiu armar o jeito mais impossível do mundo para conseguir vencê-la, com um jogador que era do meu Santos, que já teve umas atuações fracassadas pela Europa, mas que levantou o Brasil um pouco ali no fim de 2019, e que vamos ter lembrete aí pela emissora que transmitiu no próximo fim de semana. Agora, a partir de amanhã, né, produção?
Verdade, mas na vitória, no melhor momento de uma equipe e no melhor momento de outra, sempre serei Santos, né? Como a gente observou aqui. Cada uma. Os melhores momentos sempre passam, né? Como já estão dizendo aí, tudo nos comerciais que estão incentivando aí a toda a população mundial, a toda a população brasileira. Tudo isso vai passar, senhoras e senhores. Tudo isso vai passar. Logo, logo a gente vai estar se divertindo por aí. Logo, logo a gente vai estar pegando aquela brisa de ar fresco, pegando aquele sol, registrando bons aviões, aprimorando aí todas essas... Explorando este mundo que está cada vez mais doido nesse dia aí. Que a gente vê assim coisas que a gente jamais ia ver. Tudo que a gente tem a agradecer a tudo. A Conmebol já está até fazendo aqui planejamentos da sede da Libertadores de 2021. Que coisa, né? Olha aqui, uma foto minha há 10 anos atrás aí, quando eu tinha... Essa foto aqui eu tinha 9 anos, ainda era um garoto ainda, um fuleco. Que coisa. Muito bom. Aqui eu postei algumas coisas engraçadas nessa semana. Mundo da aviação, um garoto aqui usando uma raquete elétrica, havaiana de pau. Coisas engraçadas, coisas que só brasileiro gosta. E eu publiquei aqui minha homenagem do Dia das Mães. E aqui eu estou vendo o programa da semana passada na íntegra aqui, ó. Que você pode ver aqui o registro do coronavírus da semana passada. Você pode ver também aqui qualquer outras notícias que foram ao ar na semana passada também. E como a gente já disse também, semana passada fez 1 ano que meu avô resolveu não ficar nesse mundo para a pandemia, entendeu? Meu avô já tinha mais de 80. Meu avô ele era bem delicado, mas resolveu não ficar no mundo para a pandemia, ok? Fez 1 ano que ele saiu desse mundo e foi viver naquele mundo que ele podia escapar desse pior momento que a gente anda vivendo por aqui, ok? Mas só Deus agradece por ser uma viagem bem natural mesmo, ok? Muito bom, a gente tá aqui no nosso Instagram, vendo aqui mais algumas publicações, vendo aqui o mundo da bola, né? A gente vê aqui a situação dos jogadores hoje em dia, como é que eles estão sobrevivendo a essa quarentena aí do novo coronavírus. Também a gente está vendo aqui outras precauções que aconteceu. Eu estava dizendo aqui que o Tite já era para ter feito uma segunda convocação este ano. A gente já viu aqui que jogador ele iria entrar, quem iria salvar o time. Firmino, Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus. Raila Araújo aqui, algumas TBTs, vendo aqui algumas imagens históricas, alguns aviões aqui especiais, observando tudo aqui. Olha só, uma TBT aqui de 22 anos, desde que a seleção jogou, a seleção de 98 bombou, fez muitos brasileiros serem felizes ali no final da década de 90. Mais atualizações aqui do que está rolando nesse momento. E vamos continuar descendo aqui. A gente está observando aqui que a Alemanha, apesar de ela estar controlando bastante ainda aí o Covid, ela vai estar já retornando aí suas atividades do futebol alemão aí, o torneio nacional de lá, sem torcida. Vai estar voltando aí a partir deste fim de semana. Mas porém ainda tem muitos torneios parados ainda aqui pelo nosso planeta, tipo os principais aqui da América do Sul. Vendo aqui algumas lives aqui, Jornal da Record, Angélica aqui, olha aqui, Angélica. Vendo algumas outras, Thalita Macedo, Gabriel Ferreira. Alguns status aqui, Sandy Hiroshi de Manacapuru. Natália Teodoro, Juliana Rosa. Vamos continuar vendo aqui mais algumas publicações aqui que a gente pode deixar aqui marcadas na nossa enciclopédia, aqui o que está acontecendo ao decorrer dessa metade de mês, só para a gente variar. Já é o 5º mês de 2020 e até agora o Brasil não foi para frente em termos de melhorias da nossa vida por aqui.
Vendo aqui olha só, visitou em Manaus um Boeing 777 da TAM aqui, ó. Da Latam. Estamos continuando aqui pra gente ver mais algumas. Cleito Pascarelli aqui, ó. Estava afastado aí, está apresentando de novo aí o Balanço Geral Amazonas, ou melhor, Balanço Geral Manaus. Vendo aqui mais algumas publicações aqui. Muito bom mesmo. Então a gente vai vir aqui pro minha linha do tempo do Instagram aqui, vendo a minha homenagem ao Dia das Mães, homenagem à minha prima Daniela, que fez 20 anos semana passada, algumas postagens que eu fiz aí no decorrer de abril, março. Muito bom, olha aqui, ó. Vendo aqui alguns vídeos de avião, algumas fotos de avião, o look que eu fiz ali. Show de bola. E agora vamos voltar aqui, que a gente vai pro nosso WhatsApp, senhoras e senhores. Vendo aqui o nosso WhatsApp, começando aqui no meu grupo Aviação News NE, né? Salve aí, meu amigo Otávio Augusto, Breno Guimarães, Cícero Obreiro Neto. Estamos vendo aqui, Breno Guimarães, Rick Souza, Antônio Levi, Gabriel Ferreira, Pedro Leal também. Subindo aqui, cada interatividade aqui boa, não é? Às vezes a gente tem que se controlar para a gente não perder a nossa paciência por aqui. Aí aqui, ó, família Santos e Silva, salve minha tia Francineire Belô, meu tio Francisco, minha tia Fabrícia. Subindo aqui, vendo mais algumas coisas. Aqui o meu grupo Família Boa, que agora fica em casa. Tia Cleia, minha mãe Valdes Aquino, prima Priscila, tia Francilene, tia Lelê, show de bola. Guilherme Cavalcante, minha prima Daniela, tia Francineide, André Moraes, pessoal, toda a galera aí de Recife, meu amigo Danilo. Show de bola. Vendo aqui mais algumas páginas de aviação. Vendo aqui também outros grupos aqui. Minha mãe Valdes Aquino, meu pai Frank Santos. Meu grupo do curso de inglês aqui. Postando aqui significado de filmes. Agora estou vendo aqui os meus status aqui. Thalita Macedo aqui fazendo uma live com a minha prima Sofia aí diretamente de Boa Vista para sua grande turma aí da Bahia. Muito bom, show de bola. Conectado com o Brasil inteiro. Meu amigo Danilo aqui. Show de bola. Aqui meu amigo Danilo. Continuando aqui, vendo mais algumas coisas. Cadê? Uma fome agora vendo aqui isso aqui. Prima Priscila, Diego Santos. Eu acho colega aí de classe. Stephanie Queiroz. Vendo aqui mais algumas. Riquelme aqui, meu também ex-colega de classe. Meu primo Luciano postou foto de um gato pela metade. E aqui os meus salves aqui, nos meus status. Muito bom aqui. Vendo aqui as repercussões da demissão aí de mais um ministro da saúde. Aqui o garoto, ele leva um choque no dedinho e acaba se queimando. E aí eu faço como se fosse a cena ser um trecho final de uma novela, entende? Cada uma, né? Inventa coisas assim. Muito engraçado. Então a gente tá vendo aqui mais algum. Ah, sim, agora a gente tá vendo aqui a repercussão do programa da semana passada. Vendo aqui algumas os programas que o programa da semana passada na íntegra aqui, do dia 9 de maio. Dentro de mais de alguns instantes está disponível o programa do dia 6, do dia 16, desculpe. Estaremos já divulgando aqui. E vamos estar vendo aqui os programas da semana passada. Pode ver os programas da quinta temporada, quarta, temporadas anteriores, ok? E este aqui são os salves no final do programa. Estamos vendo aqui só mais alguns programas aqui, como é que eles estão em suas ordens, em perfeitas organizações por aqui, ok? Show de bola. E vendo aqui também a minha página Felipe Aquino Plus, como é que está? Indo bola pra frente aqui, novos vídeos que eu postei
recentemente, junto ali com algumas coberturas que eu fiz. E muito bom, ok? Então vai voltar para mim. E muito bom, senhoras e senhores. Então chegamos aqui ao final de mais um programa do Felipe Aquino. Muito obrigado pela audiência aí, pelos salves, pelas notícias. Muito bom, fico agradecida aí com mais elogios. Senhoras e senhores, chegamos ao 16º dia de 2016. Dá um branco, né, senhoras? Mas é assim mesmo. Enfim, 16 de maio de 2020, estamos no 5º mês deste ano e a gente observa como é que a vida tá andando, né? A gente vai fazer só uns cálculos aqui, observando quantos dias já se foram neste ano. Enfim, já são 137 dias. Amanhã estaremos indo para o 138º dia, já dentro do furacão coronavírus. Tudo isso vai passar, senhoras e senhores. Tenham calma, eu sei que está todo mundo bravo, tenso, principalmente com o mundo político aqui no Brasil, com o mundo querendo a volta do mundo esportivo, porque todo mundo sabe que, olha só, vou pegar uma bola dessa aqui, que a gente estava destacando tudinho aqui no PFA, só pegar aqui. Essa aqui não vai cair. Enfim, a gente estava vendo aí o mundo político, né? Muita gente está muito agoniada. Mas basta a gente ter assim um mundo esportivo bem bacana, que aqui no Brasil, como a gente já disse em outros programas aí nos meses anteriores, aqui a gente vive no país do futebol. E aqui, isso aqui acalma os nossos nervos. Relembrar bons momentos, tipos que a gente viveu no final de novembro, com aquela nossa cobertura especial, aquela cobertura que parou o Brasil inteiro, a final da Libertadores, e a gente estava assistindo lá daquele terraço do shopping aqui perto dos estúdios Felipe Aquino, e o jogador definiu para o time brasileiro no finalzinho do jogo, fez essa cidade brilhar, o que o Brasil estava tudo em jogo naquele dia, ok? E lá estávamos nós, destacando aqui no PFA do dia 30 de novembro. O que resta é saudade, né? Mas não importa, né, senhoras e senhores? Então, eita! Bola pra frente, senhoras e senhores, bola pra frente. Tenha calma, muita calma nessa hora. E o PFA deste dia 16 de maio de 2020 vai ficando por aqui. E no próximo programa tem mais. Uma boa noite e até lá. Tchau!